Meus amigos, Paulo Ramos, ele é uma figura múltipla, porque ele, entre as diversas atividades de sua vida, que é uma vida muito bonita, ele está sempre presente nas causas mais difíceis. Para ele, aqui nessa casa, que é uma referência, ocorrem as reclamações, as reivindicações, as lamentações, as dúvidas e as dívidas de um povo tão sofrido. O Paulo tem já é um veterano parlamentar. Foi deputado federal, foi constituinte, e o Paulo sempre marcou a sua vida pela defesa das liberdades democráticas e pelo respeito ao cidadão. Nós que somos homenageados, nós ficamos com o dever de agradecer. Esse dever de agradecer, ele fica mais fácil quando dividimos, como a Rosinha dividiu, com todos aqueles que nós já defendemos, com todos aqueles que nós já tivemos a oportunidade de, em algum momento de nossas vidas, encarar a verdade frente a frente, rosto a rosto, e dizer que aqui estamos, para, na medida das nossas possibilidades, e no reduzido espaço que os atos institucionais e as leis de segurança nos davam, defender os nossos clientes e o que restavam dos direitos que as ditaduras a eles deixavam. Imagine um advogado trabalhar sem o habeas corpus, que é a ferramenta fundamental na defesa da liberdade de ir e vir e na liberdade de locomoção, mas não apenas nessa liberdade, não, mas também na liberdade processual. Nós estamos numa fase da vida brasileira, e já decorridos tantos anos em que a ditadura terminou, com a ruptura negociada pelo saudoso Tancredo Neves, e não tivemos a oportunidade de antes, logo após o término da ditadura, iniciarmos, como outros países fizeram, as comissões da verdade. E é inútil aquela afirmação de que a Argentina, ou o Uruguai, ou o Chile tiveram mais encarcerados, mais torturados, mais vitimizados, mais assassinados do que nós. A verdade, essa verdade, ela é quantitativa, ela não é qualitativa. O que o Brasil precisa é responder, embora depois de tantos anos, a essas questões que estão postas. Os torturadores foram anistiados? Aonde estão os nossos mortos? A sociedade quer saber. A sociedade, dizia o doutor Ulisses, quando promulgou a Constituição, a sociedade é Rubens Paiva, e não os facínoras que o mataram. A sociedade quer saber. Aonde estão enterrados os nossos mortos, para que eles sejam reverenciados e que a eles seja permitida uma sepultura que a sua família queira dar. É claro que nós sabemos que o desafio para as comissões da verdade é muito grande pelo tempo decorrido. Mas também não quer dizer que nós não possamos
esclarecer, dizer os responsáveis, nominá-los e responsabilizá-los. Eu sustento que a lei de anistia não anistiou os torturadores. E com duplo fundamento. O fundamento constitucional e o fundamento penal. Do ponto de vista constitucional, e para não ter erro, eu copiei. A gente vai falando e de repente, a memória atrai. Porque eu até queria começar dizendo que eu já fui homenageado por essa casa, com o título de cidadão benemérito, dado pelo Délio dos Santos, que ali está, o Delinho, numa cerimônia muito bonita na Câmara de Vereadores, em que o Stepan me deu o título me deu a cidadania. A cidadania que eu tenho, nasci em Grajaú, eu sou um cidadão do Rio de Janeiro. Medalha Pedro Ernesto. Princípios fundamentais da Constituição brasileira. Artigo 1º, inciso 3. A dignidade da pessoa humana, dos direitos e garantias individuais. Artigo 4º. Ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. Constituição. Artigo 43. A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática de tortura. É certo que a lei de anistia que nós votamos, Jorge Gama e eu votamos a lei de anistia, o ambiente era da anistia recíproca. Porque você não faria Nuremberg com Hitler no poder? A anistia que nós votamos, e votamos a favor, e defendemos a anistia, era o limite das nossas, então, possibilidades, que permitiu com que os exilados voltassem, que os presos saíssem da cadeia, que os companheiros saíssem da clandestinidade, e que, enfim, abrisse a porta da redemocratização do país. Entretanto, a anistia que nós votamos não esgota o tema. É certo que ela foi reproduzida pelo artigo 8º das disposições constitucionais transitórias. É certo também que a doutrina é unânime em dizer que não há diferença entre uma disposição transitória, uma norma fundamental, uma norma princípio, uma norma de direito pleno, uma norma de direito positivo. É verdade. Entretanto, para o efeito de interpretação, o capítulo referente aos direitos humanos, ele sobreleva os demais dispositivos constitucionais. Portanto, do ponto de vista da interpretação, e essa interpretação hoje, ela é absolutamente aceita, a aplicabilidade das normas jurídicas. Do ponto de vista constitucional, os torturadores não estão anistiados pela Constituição brasileira. Eles respondem pelos seus crimes, na medida das suas responsabilidades. Do ponto de vista penal, todos nós sabemos que o crime de tortura não é conexo com a vítima. O crime de tortura é conexo com o crime de tortura. Quando a lei falou que estavam anistiados os crimes conexos, aí não está subentendido que o torturado é conexo com o torturador. Ao contrário, ele é a vítima do torturador. Se 2 ou 3 expropriam um banco, o crime deles é conexo. O crime de quem os torturou com ele não é conexo. E, portanto, eles não estão anistiados. A Comissão da Verdade, ela não tem o poder, não tem poder judicial. Entretanto, ela pode apontar
para o Ministério Público, como está sendo feito. E o Brilhante Ustra está respondendo. Já respondeu a um processo civil da família e agora está respondendo a outro processo. A um processo de natureza criminal pelo Ministério Público da União. A Comissão da Verdade pode representar ao Ministério Público da União para apontar, para desvendar, para esclarecer e para dizer ao país que nós não nos conformamos com aqueles que mataram, torturaram, sequestraram, feriram. Nós somos inconformados. Nós não queremos torturar quem torturou, não queremos sequestrar quem sequestrou, não queremos matar quem matou, não queremos ocultar o cadáver. Aliás, a ocultação de cadáver é crime instantâneo de efeito permanente. Portanto, e de flagrante. Portanto, enquanto tiver um desaparecido, esse crime está em continuação. É um crime de natureza permanente. É um crime praticado de forma permanente. Essas reflexões de um antigo advogado, entre tantos que lutaram pela defesa do desprezo, como seu dever, não por um... Hoje, ele tem essa necessidade de que sejam esclarecidos. E não é nenhuma novidade o que nós estamos querendo. Olha, Sófocles, 445 anos antes de Cristo, na Antígona, dizia, ela tem o direito de enterrar os seus mortos. E no Brasil, quantas famílias não têm esse direito e querem esse direito? Eu estou sentindo falta nessa cerimônia do nosso Modesto. Ficou de vir, não veio. Modesto certamente foi o mais ativo dos nossos companheiros. O maior número de causas, aquele que mais defendeu, enfim, dedicou-se exclusivamente a essa defesa. E mais do que isso, Modesto, foi pela mão de Modesto que chegou Rosinha. E eu, na época, perguntei, Modesto, como é que você conseguiu? E ele disse, conseguiu o quê? Enganar São Pedro e abrir as portas do céu para que nós tivéssemos a Rosinha. Muito obrigado.